Já estamos no busão pra subir pra cidadezinha, porque tá muito sol e a gente não vai andando. Tá demais. Tá calor, tá quente. Vamos mostrar pra onde a gente vai. Hoje vamos conhecer a Civita di Bagnoregio, uma cidadezinha italiana de estilo etrusco e com aquele charme medieval super preservado. Ouvimos dizer que ela está morrendo lentamente devido à erosão, então decidimos visitá-la enquanto há tempo. Aqui é a visão do estacionamento, ó, dela. Tá lá, sozinha. E esse é o caminho que a gente vai passar andando agora. Vamos nessa. A cidade só tem acesso turístico andando. Então decidimos fazer um alongamento para ver se ajuda, né? E a gente pegou uma ajudinha para conseguir subir. Agora a gente vai. Os moradores da cidade podem ter acesso a ela por essa ponte de moto em alguns dias da semana, em horários específicos. Essa ponte aqui, que leva até a cidade, ela foi feita aí por volta de 1960, ou seja, tem uns 60 anos só. Só que a cidade foi construída em 600 depois de Cristo. Antes o pessoal subia na cidade por umas escadinhas que tinha nas laterais do muro. Já não tem mais por causa da erosão, né? Então, pra você ter noção, hoje já não é fácil, ainda não é fácil. Antes era pior ainda. Infelizmente, a erosão vem destruindo a cidade lentamente e já levou consigo muitas igrejas e estruturas belíssimas que não podem mais ser recuperadas. Mas a boa notícia é que o governo tem se preocupado com isso e tem pensado em uma estrutura de sustentação para a cidade. Todo mundo vem de lá, aí assim que tem essa sombrinha e esses banquinhos. Vento muito, aí todo mundo que senta, já vem e chega. Já chega e senta. Ao que parece, tem um santo na região, São Bonaventura. O problema é que a gente não pode mais visitar a casa dele, porque já caiu pelo penhasco. Essa cidade é considerada por muitos a cidade que morre, que ela está morrendo aos poucos. Aqui por volta do inverno, vem aproximadamente 7 pessoas. E durante o verão, umas 100 pessoas vêm pra cá, ficar nas suas casas, fazer suas vendas, seu comércio e curtir o verão. Mas andando por aqui, a gente pode perceber que não é tão bem fantasma assim. A cidade é viva, rapaz. Aí. Tem restaurante. Vendinha. Outro restaurante. Muito bonitinho. Essa cidade está no topo de uma rocha que fica numa região de cânions, que é uma região que foi formada graças à erosão causada por 2 rios. Tá vendo? Aqui, ó, tem esse vale e do lado de lá tem outra cidade. Não tem mais rio. Mas ficou aí o resultado. Estamos subindo. Aí foi difícil, viu? Mas pra voltar, Deus me livre.
Opa, amigo, você tá aí? A gente tá na cidade de Matera. Olha que maravilha. Mas onde é Matera? Aqui nesse Instagram, você não só vê a gente se lascando ou luxando por aí, você também aprende. Então não pula, que meu marido vai te explicar onde é Matera. Oxi, eu? Ah, então toma. Então tá bom, vamos falar de Matera. Essa cidade histórica está localizada na região da Basilicata, no sul da Itália. Fundada há mais de 9.000 anos, ela foi habitada por diferentes civilizações ao longo do tempo, incluindo os romanos, bizantinos, normandos e aragoneses. E isso deixou sua marca na arquitetura da cidade, que é formada por uma incrível rede de habitações escavadas nas rochas. Matera, se você for pesquisar por aí, só vai encontrar uma coisa principal, que são os sassi de Matera. Sassi é um plural de sasso. Sasso é rocha, é uma palavra como se fosse rocha, construído na rocha. E aqui tem dois principais, os sassi de Matera. Aquele ali, que é o sassi barissano, e esse aqui, que é o sassi caveoso. Esse aqui você consegue ver ainda melhor, porque ele tá bem construído na rocha mesmo, tá vendo? Então essa é uma cidade, tipo, uma das mais antigas, onde as pessoas continuadamente viveram. Tem vida tipo desde a pré-história. O pessoal começou vivendo numa caverna, por aqui nas cavernas, e daí foi só desenvolvendo as moradias, desenvolvendo mais e mais, e se tornou o que a gente consegue ver hoje. Peraí, que essa parte eu estudei. Aqui foram gravados um montão de filmes famosos, como A Paixão de Cristo, Mulher Maravilha, 007. Também com um cenário maravilhoso desse, só podiam sair filmes maravilhosos. Não pulou, né? Espero que não. E tenha aprendido um montão de coisa aqui. Agora, vamos com a gente ver como essa cidade é bonita? Vamos sair de casa, vamos pegar essa lua para fazer uma caminhadinha, conhecer um pouco a região, cara de ânimo da pessoa, muito animada, preparada com a aguinha. E a comidinha, uma coisa pra comer. Esqueci. Nossa casa fica do lado daquela torre. Acho que aquela portinha verde ali é a nossa casa. Já desceu isso tudo. E aqui já começa a ter as vistas de algumas caverninhas por ali. A gente tá aqui em cima e temos que ir ali pra baixo, naquela ponte, no sol, ali onde o pessoal tá passando. Tem muitas cavernas pra gente se refrescar. Pessoal, nosso caminho seria por aí, ó. Só que tá fechado. E tem uma equipe de TV, a gente não vai Tem uma fazer. equipe de A TV. gente não vai fazer uma coisa dessa, não só isso. É, o caminho tá fechado e aí muita gente passa, mas aí o pessoal falou que quem passa tá irregular. Então a gente não vai fazer isso na frente das câmeras, nem da nossa, nem da dos outros. E também o sol desanimou. Então, vamos voltar e a gente vai lá pra cima de outra maneira, pra ter uma visão panorâmica da cidade. Como o caminho lá tava fechado, a gente deu nossos pulos, né? Estamos aqui com o nosso carrinho, subimos, ainda temos de caminhar 1 quilômetro e pouco, mas já não vai ser naquela subida triste. Dá pra sentir o calor daí? Vocês conseguem sentir? Imagine um calor, mais calor que você já sentiu. Tá pior que esse calor. Quente. Ainda bem que a gente tá com... Cicatrizes de guerra. A guerra com a sombrinha, né? Nojenta, mas eu vou usar ela ainda. É um relacionamento tóxico. Ai, ai. Vamos embora, a gente tá quase.
corta rapidinho pra cá. A gente tava lá embaixo, ó. Lá onde tem aquelas pessoas ali. E viemos pra cá. Outra vista da cidade. A gente vai visitar uma casa-museu, que ela tá dentro da rocha, para demonstrar como é que o pessoal vivia antigamente, nessas casas do Saci. Fresquinho aqui, ó. Isso aqui não era porque eu tava pensando. Eles armazenavam água aí dentro pra família. Porque aqui tá bem alto, tá longe da água. Então era aí que eles guardavam a água pra poder ficar usando. E eles viviam nessas casas assim, tipo de 1700 e pouco até 1900 e pouco. A gente acabou de sair da casa museu e descobrimos que todas essas casinhas daqui do Saci, o pessoal vivia em condições muito precárias, não tinha saneamento, não tinha nada, e já era 1900 e tanto. O governo falou que o Saci, que esse lugar que é tão visitado hoje em dia, era uma vergonha nacional. Então eles expulsaram os moradores daqui para poder reconstruir tudo, tal, reconstruíram umas habitações mais lá para o meio da cidade, chamaram arquiteto e tudo mais. Mas diga aí, isso aqui que a gente vê hoje, super preparado, já foi chamado de vergonha nacional. Onde a gente tá aqui se chama Nevieira, tem um espaço lá para baixo e aqui mostra a inteligência do povo, ó. Eles guardavam a neve aqui dentro no inverno para que no verão eles pudessem usar a água. Derretia tudo e eles conseguiam ter acesso à água. Olha, tinha filtro. Colocavam aqui, ela passava por um filtro e caía pra ali pra eles usarem na casa. Que povo inteligente, velho. Hoje a gente tem tudo na boquinha. É verdade. Tá gravando? Essa aqui é a Piazza di San Pietro Caveoso, que dá o nome ao Saci daqui. Essa é a igreja de San Pietro Caveoso também. E aqui ao redor, em toda essa região, foram gravados alguns filmes. Tem algumas cenas da Mulher Maravilha que foram feitas aqui. Talvez dê até para reconhecer. Mi manda il messaggio, Fra. Eu gostei mais desse, por favor. Esse é um tipo de discurso que a gente tem, uma conversa que a gente tem no dia a dia. Eu quero esse. Eu quero esse, porque tá parecendo cuscuz e eu tô com saudade de comer cuscuz. Quem é em sã consciência que vai querer levar esse aí, que custa 3 euros, sendo que esse aqui custa 2? Porque aquele parece cuscuz. É o único motivo mesmo. É um recifense vai chegar aqui e vai falar: vou pegar o cuscuz de matéria. Só. Rebeca disse que queria ir num casamento recentemente. Aí, tá realizando a vontade dela. Bem ali. Pra ir no casamento dos outros. De Carlos e Maria. Não. Desejo atendido. A gente está aqui em uma das praças principais da cidade de Matera, que é a Piazza Vittorio Veneto. Isso aqui que vocês estão vendo aqui atrás não era assim, era tudo coberto, tá? Só que em 91 eles decidiram reabrir um poço que eles tinham, porque aqui embaixo, bem aqui embaixo, tem um reservatório de água gigante, de mais de 5 milhões de litros de água.
que eles usavam antigamente, antes de existir aqueduto aqui na cidade, tudo isso, para usar água durante o verão. Então a gente vai lá embaixo, dá uma olhadinha e mostra para vocês, para ter uma noção do quão grande ele é. Aqui, pessoal, o nome desse lugar é Palambaro Lungo e a gente tá descendo. É mais um lugar onde os antigos moradores de Matera guardavam água. Ontem a gente viu um bem pequeno, né, basicamente de uma família, e esse aqui era da cidade. Hoje em dia já não se usa mais para isso. Tá fresquinho? Seguimos descendo. Estamos chegando no fundo. É bem clarinha mesmo. Tinha muita água aqui. Olha o tamanho desse negócio, velho. Ali é a entrada. Olha a profundidade disso. Aí, então era aqui que eles pegavam água no passado, na cidade de Matera. Por ali enviavam os baldes e a água ficava armazenada aqui. Olha só. Interessante, velho. E tudo isso aqui foi escavado à mão. Tudo isso aqui, esse buraco inteiro, escavado à mão. Ó, tem essas marcas espalhadas pelo teto, marca de ferrugem. Porque quando eles abriram isso aqui pra revisitar, tava cheio de água e tinha um monte de balde de alumínio boiando. E aí ficaram as marcas. Espera aí que a Rebeca compartilhou um pouco aqui da sabedoria dela. Como é que é, amor, aqui? Onde tem água, os trouxas jogam dinheiro. Eu que não jogo. Eu compartilho dessa sabedoria. Olha quanto, velho. E pra lá tem mais. Cada lugarzinho tem um pouquinho de moeda. Vamos conhecer aí, ó. Essa igreja aí em cima. Escada. A escada que desliza, viu? O piso desliza. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha na igreja. Feita dentro da pedra. Olha, mais uma dessas 1 milhão de igrejas que a gente tá. A gente vai entrar agora no sepulcro, que é onde eles dissecavam os corpos. Deixavam escorrendo. Um negócio bem sinistro. É frio. Esquisito. E aperta. Que nojento. Não toca em nada. Acho que eles ficavam aqui. Acho que eles ficavam assim, nessas cadeiras feitas na pedra, até eles secarem e entrar em decomposição. Mostra como era. Não quero sentar ali. Então imagina uma pessoinha aqui sentada, morta. Que horror. E os confrades deles vinham pra cá pra orar, porque isso era um adeus Lento. gradual dessa vida terrena. Aí eles vinham pra aqui, oravam. Devia ser um cheiro bom. E era uma prática comum no final dos 1600 e início dos 1700 aqui no sul da Itália. Tem mais, é grande. Aí o cara esquece que a gente tá aqui dentro e fecha a igreja. Eu vi. Fecha às 7. Eu vi tudo. Fecha às 7? 6h49. Meu Deus, a gente tá entrando. Moça, isso é grande. Meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui? É o mais. Pra isso, minha gente. Moto sabe voltar, né? Tem outras coisas aqui. Ai, meu, é alto aqui, ó. Minha gente. Que negócio bizarro, é. Tem mais, é? Então era aqui que eles ficavam sentados. E... eu pensei que tu tá no banheiro. Tem um lugarzinho aqui pra mim, amor. Aí, tá saindo do sepulcro. Nem precisa ser ressuscitada. Tô viva. De volta pra igreja. Não pensem que matéria é cheia só de dia não, viu? Meu amigo, olha pra isso. Tá cheio de gente. Olha quanta cabeça pra lá, pra onde a gente tá indo.
Foi tudo lindo, né? Esse lugar maravilhoso. Cheio de escadas e... Vou mostrar pra vocês como foi pra chegar aqui, na nossa casa.